Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Bacana isso, Entre Lobos, hein? Que coisa legal. Nome? Sucesso, né? Então vamos lá. Eu sou Rodrigo Pimentel, sou coautor de Tropa de Elite 1 e 2. Hoje eu também realizo filmes, alguns policiais, outros não. Mas a minha origem é Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha formação no ensino médio. Depois fiz concurso para a polícia, fui para a Academia de Polícia. Me formei na Academia de Polícia em 92, com 21 anos de idade. Fui comandar uma companhia destacada no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Resende, já com 21 anos. Fui comandar essa companhia. Depois, com 23 anos, eu fui para o BOP, Batalhão de Operações Especiais, onde permaneci por 7 anos. Saí do BOP e fui trabalhar com cinema, com atividades aí, com roteiros, né? E desenvolvo essa atividade até hoje. O que seriam as black spots? São áreas negadas ao Estado, onde o Estado não consegue chegar. Elas existem em alguns países da África, assim, são raras, mas existem essas áreas, no Sudão do Sul, algumas áreas também no Oriente Médio, na Síria. Alepo era uma black spot durante a Guerra Civil. No Afeganistão, as montanhas eram inacessíveis ao exército americano e também ao governo afegão, também eram áreas de black spots. E no Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro e as favelas do Rio de Janeiro, todas elas são enquadradas como áreas onde o Estado não consegue atuar. Eu não digo serviços sociais, não, eu digo todos os serviços do Estado. Justiça, segurança pública, saúde. Então, no Rio de Janeiro, nós temos black spots. Existe uma teoria de que o Rio de Janeiro é violento e essas black spots existem em função da topografia. Morros. Morros próximos a bairros nobres. Isso iria gerar um ambiente favorável à dominação territorial pelo Comando Vermelho, pelo ADA, pelo Terceiro Comando, por traficantes e também por milícias. Mas a grande verdade é que essas facções também ocupam áreas da cidade que são planas, como a Vila Kennedy, como a Cidade de Deus. Então não tem nada a ver com morro nem com topografia. Tem a ver, sim, com abandono de governos, tá? Abandono histórico, né?
nada recente, 50 anos, 40 anos, talvez até 100 anos, né? O Rio de Janeiro sempre teve áreas abandonadas por serviços públicos, né? Sim. Como eu não tenho o Estado, eu não tenho justiça, eu não tenho cidadania, eu não tenho direito, onde eu tenho uma ditadura implantada, é o surgimento, sim, de uma ditadura local, uma ditadura em armas, seja uma ditadura de milícia ou do narcotráfico. Hoje existe um termo que eu gosto mais, que são narcomilícias. Há 20 anos, milícias não vendiam cocaína. Hoje elas vendem também. Então, hoje nada separa o Comando Vermelho, por exemplo, de uma milícia. Antes você dizia assim, a milícia, ela protege o morador, ela evita a chegada do traficante. Isso era uma balela que foi usada há 10 anos, há 20 anos, para justificar, alguns políticos usavam para justificar o crescimento das milícias do Rio de Janeiro, né? Lembrando que os meios de comunicação do Rio de Janeiro também colocavam na capa dos jornais vantagens e desvantagens das milícias. Não tem vantagem nenhuma. Se é uma ditadura armada, é sempre ruim ao povo. Tem que existir lá o Estado, né? Não uma ditadura armada. Mas esses poderes paralelos surgem nessas comunidades. Esse serviço paralelo oferece tudo. Oferece água furtada, luz furtada, oferece telecomunicações, também furtado, gato de net, oferece venda de bujão de gás, né? E oferece também mediação de conflitos de moradores, que seria uma justiça, ainda uma justiça simples, mas oferece sim. Um morador tem um problema com uma servidão de uma rua, não pode abrir uma rua, a milícia vai lá e resolve esse problema. Chama os moradores, conversa com os dois. Então, é a ausência total do Estado. Esse morador não tem acesso à segurança pública, não tem acesso a bens e serviços, tem um acesso precário à educação e não tem acesso nenhum à justiça. É o Estado dentro do Estado. Perfeito. Olha, duas etapas da milícia. A milícia clássica é uma milícia que surge no Rio de Janeiro há 30 anos, tá? Nas regiões periféricas, ainda não necessariamente em favelas, mas na periferia. Essa milícia, ela tinha um papel de justiceiro, ela matava bandidos que praticavam pequenos furtos da região, ou então roubos da região. Essa milícia era conservadora, ela proibia, por exemplo, que moradores fumassem maconha nas ruas da favela. Então, ela emprestava um ar, assim, de meio que xerife, tá? Mas é evidente que isso tem um preço. Essa milícia, ela tem que se sustentar. Então, ela começa a cobrar taxas. E se o morador não paga taxa, ela invade a sua casa e furta o que tem dentro da sua geladeira. Então, isso começa a ficar, se tornar público. Em jornais, moradores procuram imprensa. Nesse momento, a imprensa brasileira descobre a milícia e sinaliza a alguns jornalistas algum tipo de simpatia. E chegam a colocar na capa de um jornal do Grupo Globo, vantagens e desvantagens da milícia, como se tivesse uma vantagem estabelecer ditadura territorial numa comunidade. E na época que você lança o filme Tropa de Elite, né, Tropa de Elite 2 principalmente, você torna muito evidente que a milícia não é vantajosa, que ela é tão ruim para o morador quanto o Comando Vermelho. Se o Comando Vermelho vende cocaína e maconha, a milícia vai lá e te obriga a comprar um bujão de gás mais caro, muito mais caro, que vende no fornecedor. Legal. A milícia te obriga a colocar um sinal de TV a cabo que você não quer na sua casa. Você tem que pagar, senão a milícia invade a sua casa. Mas, em algum momento, o tráfico começa a imitar também essas ações da milícia, porque elas são rentáveis. Então, o tráfico também começa a oferecer bujão de gás, o tráfico também começa a explorar o sinal de TV a cabo. E a milícia, por sua vez, começa também a explorar a venda de drogas. Então, hoje, a imprensa do Rio de Janeiro já chama a milícia de narcomilícia. Ou seja, não tem nenhuma diferença para a polícia, para a justiça, para a sociedade, as ações da milícia ou as ações do Comando Vermelho. Ambos são muito ruins para a segurança pública e para a democracia no Brasil. Muito bom. Essas milícias, elas possuem suas leis próprias, né? Dentro da comunidade. Você me deu alguns exemplos aí. Você tem mais alguns exemplos? Olha, como eu te falei no início, era algo quase sempre bancado por ex-policiais, policiais expulsos das forças de segurança, alguns policiais da ativa. E por serem formadas por militares e ex-policiais, eles tinham, sim, ideias conservadoras. Eles limitavam, por exemplo, o acesso ao baile funk. Favela de milícia,
não podia ter baile funk. Isso era simpático a muitos moradores. Vou abrir um parênteses aqui. Morador de comunidade do Rio de Janeiro odeia baile funk, tá? O baile funk é música até 5 da manhã, é confusão, é arma, é drogas, tá? Então, só na cabeça de imbecis achar que é uma expressão de cultura. Não é. É muito ruim. Baile funk é muito ruim, porque não deixa ninguém dormir, tira a paz, né? E as milícias, elas se posicionaram claramente contra o baile funk e contra essa expressão cultural. Isso trouxe simpatia de muitos moradores, né? Eu filmei Tropa de Elite 1 em favelas de milícia. E os moradores faziam questão de colocar a todo momento, olha como é bom viver nessa favela, como é bom viver nessa comunidade. Eles não enxergavam, infelizmente, que eles tinham trocado o domínio do Comando Vermelho pelo domínio ditatorial da milícia. E em breve eles iriam perceber que é a mesma coisa. Policiais expulsos da corporação, que dominavam uma região do Rio de Janeiro chamada Rio das Pedras, que era uma favela de milícia, tá? Eles montaram um grupo de pistoleiros de aluguel, que praticavam aí a pistolagem a mando, crime de mando mesmo, né? A benefício de mafiosos, milicianos, de traficantes, olha, interessante, a clientela também, traficantes, tá? E, evidentemente, bicheiros. Sempre os bicheiros, né? Os mesmos bicheiros que apoiam as escolas de samba, que são, às vezes, idolatrados aí por boa parte da imprensa brasileira e tal. Então, o escritório do crime, ele fornecia mão de obra cara para pistolagem, para matar inimigos, e era baseada numa favela de milícia, dominada pela milícia chamada Rio das Pedras. Desse escritório do crime, surge o capitão Adriano e também o sargento Lessa, ambos ex-policiais do BOPE. Um foi meu aluno, Adriano, aliás, excelente aluno e excelente oficial enquanto estava no BOPE, e outro foi meu soldado no BOPE, Rony Lessa, excelente soldado enquanto estava no BOPE. Um soldado muito corajoso e, anos depois, ambos os policiais, ex-policiais do BOPE estavam formando aí esse grupo de pistoleiros. O que faz o Rio de Janeiro ou o Brasil ser violento? Muita gente acha que é o desemprego. Não, nós tivemos aumento do desemprego nos últimos 2 anos e queda da violência. Ah, então é desigualdade social. Não, nós tivemos aumento da desigualdade social e queda da violência. Tá? Então o que faz o Brasil, o Rio de Janeiro, qualquer capital, ser violenta é a disputa de território para qualquer tipo de atividade ilícita. Qualquer tipo. Seja ela jogo do bicho, seja ela venda de maconha e cocaína, seja ela exploração de van, de peruas em São Paulo, né? Em São Paulo, tivemos homicídios praticados pela máfia das peruas, das vans. Então, qualquer coisa oferecida de forma ilícita, que não recolhe imposto, né? Numa área cinzenta, gera uma disputa de território e gera violência. E antes a gente falava da maconha e cocaína, mas eu posso falar de qualquer coisa. Eu posso falar para você do coco. O coco vendido na praia no Rio de Janeiro. Uma máfia estabelecida no Rio de Janeiro há 20 anos, ela toma conta do comércio de coco. Se você tentar oferecer coco no Rio de Janeiro a um preço mais barato, você vai ser assassinado. O seu quiosque que compra coco vai ser queimado. Por quê? Porque é uma atividade que não recolhe imposto, é uma atividade à margem da lei, é uma atividade numa área cinzenta, logo provoca disputa territorial. Dono de banca de jornal não queima banca de jornal do concorrente, porque é uma atividade legal, autorizada pelo município. Mas dono de banca de cocaína ataca a banca de cocaína do rival. Então, essas disputas territoriais fazem o Brasil tão violento. Hoje, nós temos em torno de 126 homicídios no Brasil por dia. Esse número está em queda, tá? 2/3 desses homicídios praticados a 50 ou 70 metros de um bar, entre 10 da noite e 2 da manhã, numa região de periferia. É o típico homicídio de disputa de território. Ou seja, o Brasil é violento em função dessas disputas territoriais. Não, vamos lá. Não, porque uma vez a gente prendeu um bandido e o advogado do bandido era o vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, sabe? Assim, aquilo me deixou tão impactado, sabe, cara? Vice-presidente da Ordem dos Advogados.
advogado de um traficante, mas vou chegar... Até o nome dele eu lembro de cabeça até hoje. Paulo Goldras Filho. Vamos lá. O policial militar no Rio de Janeiro hoje ele ganha em torno de R$3.000 por mês, um pouco mais que isso. Tá? Ele vive numa cidade onde as pessoas gostam de ostentar um telefone celular caro, um cordão de ouro. Então, o policial recebe todos esses inputs da sociedade. Você percebe que o policial está com algum dinheiro indevido quando você percebe esses sinais de riqueza externa, né? O policial chegou no quartel num carro diferenciado, a esposa dele não trabalha, opa, tem alguma coisa errada aqui. Esse policial tem uma fonte de renda que não é legal. Tá? Mas o policial começa a despertar para a desonestidade em função desses bens materiais. Você percebe o policial que saiu da linha em função do cordão de ouro, em função do relógio importado, em função do carro, né? São questões verdadeiramente materiais. As corregedorias estão atentas a isso? Até estão. A corregedoria fiscaliza, mas é o Rio de Janeiro. É uma cidade de ostentação, é uma cidade onde você vai na praia, você vê um bicheiro com cordão de ouro, você vê um pagodeiro, um cantor de pagode, você vê um jogador de futebol, você vê um sambista, tudo isso muito misturado naquela cidade. E o policial, ele é, digamos assim, alguns policiais, né, são seduzidos por essa vontade de ter algo mais. E é a verdade da polícia militar, da polícia civil, do Rio de Janeiro. Não sei se isso se encaixa em outras corporações Brasil afora, porque o desejo de consumo do Rio de Janeiro me parece maior do que o de Goiás, do que o de Mato Grosso, do que o do Maranhão, sabe? Então, todos esses policiais que eu citei, Rony Lessa, Adriano, todos eles foram seduzidos em algum momento por bens materiais, pela vontade de morar num apartamento melhor, num bairro melhor. E dobrar o salário dos policiais hoje seria razoável? Eu acho que mesmo dobrando o salário dos policiais hoje, esse fenômeno continuaria acontecendo, sabe? É a vontade de se sentir importante através do pertencimento. Você tiver uma oportunidade de ver um livro do Celso Ataíde e do M.V. Bill, chamado Falcões, o M.V. Bill pergunta a vários traficantes no Brasil: por que você entrou no mundo do tráfico? Ninguém responde: eu precisava comprar um prato de arroz e feijão para minha mãe. Ninguém responde isso. Todos respondem: eu queria um cordão de ouro, eu queria uma motinha, eu queria um tênis de marca. Tá? O que atrai a pessoa para o crime não é porque está faltando comida em casa. É porque ele quer, através de um produto, de um relógio, ele quer se sentir importante, ele quer sair da invisibilidade através de produtos. Tá? É difícil você falar isso, porque muita gente diz: não, as pessoas vão para o crime porque está faltando comida na mesa. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ele vai para o crime porque quer ter algo que ele não tem condição de ter. Né? Para um morador de Zona Sul, o filho maconheiro é um filho preguiçoso que acorda tarde. Para um morador de periferia, um filho maconheiro é o filho que vai abandonar a escola, que não vai arrumar emprego e que daqui a pouco vai estar furtando as coisas em casa para comprar mais maconha. Então, para um morador rico de Zona Sul, o filho fumar maconha é um problema pequeno. Ele vai mandar o filho para a Austrália para fazer um curso de inglês, 6 meses, e o filho vai tomar jeito. Para um morador de periferia, não. O filho fumar maconha é o fim de uma estrutura familiar, é um inferno, é um problemão. É um vagabundo em casa, preguiçoso, que não quer saber nada de escola. Então, a leitura de um morador de favela sobre a maconha com o filho é diferente da leitura de um morador de Zona Sul, de Barra da Tijuca, de Ipanema, sobre maconha com o filho. Né? O morador de Zona Sul, ele pode ser mais libertário, mas o pobre não. Ter um filho maconheiro em casa preguiçoso deve ser uma merda, tá? Eu não tenho não, mas deve ser uma merda. Tá? O detento padrão, a massa dos bandidos presos nas cadeias brasileiras, esse não tem acesso a bons advogados. Esse é fato, tá? No Rio de Janeiro, quem tem acesso a bons criminalistas são os líderes das facções, que podem pagar por isso. Mas o bandido normal, ele vai ter um defensor público ou um advogado muito ruim, que vai perder prazo, que não vai acompanhar o processo. Essa é a verdade, tá?
A minha mágoa com os bons advogados. Eu já tive em ocorrência policial, um BOP, eu liderava uma equipe, nós prendemos um líder de uma favela no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e esse advogado era simplesmente o vice-presidente da Ordem dos Advogados local. Ele chegou na cadeia, na delegacia, minutos depois, tá? E era um bandido preso com muitos fuzis, com muita cocaína, era o líder local. E eu perguntei para esse advogado, vem cá, mas você não se interessa pela origem desse dinheiro? Não, não é meu papel do advogado. O advogado, ele não está preocupado com a origem do dinheiro, está preocupado em defender esse cliente. Eu nunca achei essa postura muito ética, não, sabe? Assim, eu não sei como isso ocorre em outros países, eu não sei quais são os códigos de éticas das ordens dos advogados mundo afora. Mas eu acho um pouco provável que na Europa ou na América do Norte advogados advoguem para traficantes sem se interessar pela origem do dinheiro, sabe? De onde que veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de morte, veio de disputa territorial, veio do sangue. Então eu entendo que esses advogados, e não são todos, que advogam para essas lideranças, eles são coniventes com o tráfico de alguma forma. Mais que isso, o DEPEN, o Departamento Nacional do Sistema Penitenciário, ele descobriu em 2010 que vários desses traficantes do Comando Vermelho, do TCP também, do ADA, eles mantinham 9, 10 advogados para visitá-los em Mossoró ou então no Presídio Federal de Catanduvas, com o único propósito de alimentar as facções de informação. Tá? Isso até hoje não foi investigado com muita seriedade no Brasil. Se existe a conivência desses advogados, esses advogados são parte da quadrilha. Eles favorecem a manutenção dessas quadrilhas, tá? Sempre que eu falo de corrupção policial no Rio de Janeiro, eu deixo bem claro que o Rio de Janeiro é um estado onde, dos últimos 7 governadores, 6 foram presos em algum momento, tá? E um foi impeachmentado, 5 foram presos e um foi impeachmentado. Então, é evidente que a corrupção no Rio de Janeiro começa no gabinete do governador, começa na Assembleia Legislativa. Nós tivemos dezenas de deputados estaduais do MDB, tá? Presos, né? Isso quando o Temer era presidente do Brasil. O Temer era presidente do MDB e os deputados do MDB no Rio de Janeiro eram presos em operações da Polícia Federal. Então, se o Estado não tem controle na cabeça, é evidente que não vai ter controle embaixo. Nós tivemos chefes de polícia no Rio de Janeiro presos, chefe da Polícia Civil foi preso, 2 chefes da Polícia Civil presos, tivemos secretários de assuntos penitenciários presos também, não só um, tivemos 3 presos. Então, esse é o Rio de Janeiro. É uma cidade, é um Estado muito corrupto. Seria ingênuo achar que uma polícia militar e uma polícia civil dentro do Estado do Rio de Janeiro fossem ilhas de honestidade. Ah, mas nós temos o BOP, nós temos equipes especializadas da Polícia Civil. Sim, são ilhas que enfrentam a corrupção. Temos sim. É bom lembrar aí, que pouca gente sabe, que foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não a Polícia Federal, que investigou a Secretaria de Saúde durante o governo Witzel, tá? As prisões que tornaram pública lá a corrupção durante a pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro foram realizadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha que legal de falar. A gente sempre espera a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, mas não, a Polícia Civil. Então, existem ilhas de eficiência, sim. Mas, eventualmente, essas ilhas também são rompidas, tá? Nós já tivemos casos de corrupção no BOP, com toda a fama que o BOP adquiriu nos últimos anos, com a repercussão dos filmes. No BOP já foram identificados policiais corruptos, foram afastados e presos. Mas já teve identificação de policial corrupto no BOP, sim. Esse é o cenário do Rio de Janeiro atual. Tá? Quando lançou o projeto PP, eu fui visitar uma favela chamada Morro dos Tabajaras, em Copacabana. E um grupo de jovens adolescentes na favela chamou então o deputado estadual Marcelo Freixo para tentar negociar com a Polícia Militar, com a UPP, com a Unidade de Polícia Pacificadora, a volta dos bailes funks que a Polícia Militar tinha proibido. E eu era da Rede Globo e o Freixo me convidou para participar do debate com os moradores. E nós colocamos
dezenas de moradores numa sala de aula e fizemos uma votação. Vocês querem o baile funk, sim ou não? Né? Um grupo de 7, 8 adolescentes queria o baile funk, porque eles se divertiam no baile funk. Mas a esmagadora maioria dos moradores, de jeito nenhum. E o Freixo tentou conversar com os moradores sobre a importância de uma atividade social, né? E uma moradora falou assim, olha, você gosta de baile funk? Leva para o playground do seu prédio. Aqui não. Aqui a gente não gosta. Porque baile funk para ela era meninas de 12 anos de idade seminuas, sendo aliciadas, sendo seduzidas por traficantes. Era oferta de bebida alcoólica até 5 da manhã na rua, sabe? Era música alta. Então, da onde partiu a ideia que o morador de favela gosta? Não gosta. O morador de favela, ele tem o mesmo desejo do morador de Zona Sul. Quer chegar de noite, desligar a televisão e dormir no silêncio. Todo mundo tem direito a isso, né? E as UPPs, as unidades de polícia de pacificação, tentavam estabelecer alguma mediação desse conflito de morador com o baile funk, mas o morador mesmo não topava. Mas por que tinha antes? Porque o tráfico autorizava, às vezes até financiava, né, com o intuito de trazer mais usuários. Então, são questões tão difíceis da gente entender. Hoje eu tenho a convicção que o morador de favela, ele é conservador, sim. Ele é conservador. Ele não gosta do baile funk, ele não gosta do traficante com armas de fogo, ele não gosta do filho fumando maconha, mas ele não conhece nada diferente disso. Ou é isso, ou é a operação policial traumática. Evidente que a operação policial traumática com bala perdida também não é legal. Então, eventualmente, a gente acha que o morador apoia o tráfico. Não, ele não apoia o tráfico. Ele não quer o tráfico nem a operação policial. Ele quer algo novo, ele quer a paz, que a gente nunca conseguiu levar. Seria o UPP, mas a UPP, infelizmente, não funcionou. Agora, o UPP é algo tão esquisito também, porque, olha só, Santa Marta hoje tem 4.800 moradores. E a PM aplicou no Santa Marta 120 policiais. Então, se você dividir 4.800 por 120, dá uma média de um policial para cada 50 moradores, mais ou menos isso, né? Um pouco mais ou menos que isso. Esse número aí é um número insustentável. Você não consegue oferecer em cada periferia do Brasil um policial para 50 moradores, né? Então, o UPP era algo que lá, quando foi criado, você já sabia que não era sustentável, que não era verdadeiro, que não dava para manter. Então, a UPP, infelizmente, fracassa. Hoje morrem mais policiais em áreas com UPP do que no próprio asfalto, né? Os policiais do Rio de Janeiro morrem justamente nessas favelas já pacificadas. Há 20 anos, talvez, em todos os estados da federação, você podia perceber, sim, a falta de equipamentos, de armamento sofisticado, moderno, de coletes à prova de bala, de viaturas. Mas verdade é que nos últimos 5 anos, em quase todos os estados da federação, você encontra policial utilizando uma pistola nova, pode ser uma pistola importada ou nacional, pode ser uma Taurus, pode ser uma Glock. Você encontra policial com colete à prova de bala, mesmo em estados mais pobres da federação. Piauí, Maranhão, o policial está com colete. O rádio de comunicação funcionando na viatura. O fuzil, o mesmo fuzil que o traficante usa, o AR-15, o fuzil FAL, exatamente igual. Então, equipamento para a polícia ostensiva no Brasil hoje, eu acho que não falta mais, eu acho que não é mais justificativa. Efetivo, talvez. O Brasil tem hoje 409 mil policiais militares e 91 mil policiais civis na ativa. Nós temos 140 mil guardas municipais no Brasil, que são agentes da lei também, fazem policiamento ostensivo. Nós temos 10 mil policiais rodoviários no Brasil hoje, federais. Então, eu creio também que não seja falta de efetivo, não. Mas eu estou falando para você de polícia ostensiva. No que se refere à polícia técnica, né? Perícia, quando eu viajo ao Brasil, eu ouço queixa de policiais, olha, aqui está faltando equipamentos para fazer análise de DNA, análise de sangue, para fazer local de crime, está faltando aqui equipamentos de investigação, de inteligência mais sofisticados, mas isso se refere à polícia investigativa, à polícia civil. Mas para a polícia ostensiva, hoje,
Todos os estados da federação possuem recursos aí. Podem não ser os melhores, mas nós tivemos investimento. Muita gente utilizou mal esse recurso, muita gente comprou coisa que não precisava comprar, mas os recursos foram aplicados. O policial brasileiro não ganha mal. A prova disso é que toda vez que tem um concurso público no Brasil para preencher vagas na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, são centenas de milhares de candidatos que abandonam empregos no setor privado para ingressar no serviço público na Polícia Militar, na Polícia Civil. Se os salários não fossem atrativos, a gente não tinha tanta procura assim. E são concursos, às vezes, com centenas de milhares de candidatos, tá? O concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, recentemente, para investigador, 100 mil candidatos. Então, o salário pago aos policiais pode não ser um salário muito bom, mas é um salário acima da média que é pago no Brasil hoje, no mesmo nível que o candidato se encontra, tá? Um delegado hoje, em vários estados da federação, ele está no teto, ele ganha igual ao governador em vários estados. Um policial militar, em vários estados da federação, ele está ganhando em torno de 5 mil reais, alguns estados até 7 mil. Um policial rodoviário federal hoje ganha em torno de 14 mil reais, o que é um bom salário para a realidade brasileira. Então, quando vejo um policial reclamando, olha, das condições salariais, eu sei que o salário não é bom, mas é muito melhor que a realidade brasileira. Um país hoje com 16 milhões de desempregados, uma pessoa ganhando 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, é um bom salário, né? Eu acho que essa não seria a justificativa para a polícia ser tão ruim. O policial tá com uma bala na cabeça, Evandro. Ele tá estável. Então a gente vai operar o traficante. Não, a gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente, isso sim. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. É um absurdo você imaginar que bandido pode ser morto. Não é assim. Dizer que esse traficante, na verdade, estava com 15 anos, embora ele fosse muito grande, que fosse a primeira ação dele, que ele tinha sido cooptado pelo tráfico e que ele era de uma família super honesta, que a mãe dele trabalhava pra caramba, estava desesperada querendo... Exatamente, ele pode ser cabe a vítima nós, também, né, da sociedade. Ele pode ser vítima. Só gosta de roubar. E se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. E muitas dessas pessoas também estão se divertindo, estão trabalhando, são pais de família, como 2 casos que nós mostramos hoje. Se você pegar o Hugo e o Ivo, que são 2 irmãos ali, eles se divertem assaltando o cidadão. Uma mágoa do policial era eu prendo e a justiça vai e solta, sabe? Sinceramente, no BOPE eu nunca tive esse problema. Nós realizávamos prisões bem planejadas, bem documentadas, eventualmente filmadas. Eu nunca tive o problema de chegar de frente para um juiz e o juiz duvidar do que eu estivesse apresentando ali. Então, assim, eu sei que acontece, principalmente hoje, nesse dispositivo de audiência de custódia, né? Eu sei que existe uma determinação de muitos juízes aí de soltar o máximo de presos para esvaziar o sistema carcerário brasileiro, né? A audiência de custódia, ela nasceu com a ideia de ofertar a justiça o mais rapidamente possível, né? Do preso ter um contato com a justiça o mais rápido possível, logo depois da prisão. Mas depois, alguns juízes disseram a verdade. Não, a audiência de custódia nasceu para esvaziar o sistema. Olha, para dar celeridade ao acesso à justiça, ok. Mas se é para esvaziar o sistema, eu estou fora, né? Então, existem policiais hoje que conversam em grupos que trocam decisões de juízes em audiência de custódia pelo Brasil. E são decisões preocupantes.
Muitos policiais reclamam que existem obstáculos ao seu trabalho policial. Eles citam a corregedoria como obstáculo, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, eventualmente a imprensa. Mas vamos lá. O que o policial deseja exatamente? Ele não quer ser controlado? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o policial tem que ser controlado, sim, inclusive no seu próprio departamento. Para isso serve a corregedoria. A corregedoria tem que estar atento ao que o policial comprou, aonde ele anda, com quem que ele anda, onde ele frequenta. Tá? Então isso faz parte, isso existe na polícia de Nova York, na polícia de Los Angeles, na polícia da Espanha. Isso tem que acontecer na polícia brasileira. Policiais hoje não querem usar câmeras. A gente sabe onde o policial usa câmera é favorável para ele, para o próprio policial, para formar provas, né? Que a ação foi legal. É favorável também para a ação, porque você reduz o número de queixas contra o policial. Mas existem policiais hoje que acham que a câmera é um obstáculo. Sinceramente, para quem trabalha bem, não é e nunca foi. É uma arma a favor do policial. Obstáculos existem, sim, no que se refere às leis brasileiras. A primeira questão, eu acho problemático, perigoso, é a própria audiência de custódia. No início, ela foi pensada como algo moderno. Todos os países da ONU aí tinham aí, em convenção, assinado em convenção, o acesso rápido à justiça. Mas depois, alguns juízes brasileiros confessaram que o verdadeiro propósito era, de fato, esvaziar a cadeia. Ora, se é para esvaziar a cadeia, eu não quero. Se é para dar celeridade na decisão judicial, aí eu topo. Mas se é para esvaziar a cadeia, não. Então, temos depoimentos de vários policiais do Brasil, em grupos de WhatsApp, onde o policial relata que prendeu um bandido com fuzil, numa ação criminosa, e o juiz, imediatamente, deu a liberdade para esse bandido. Esse bandido estaria preso em qualquer lugar do mundo. Na Espanha, na América do Norte, Canadá, França, mas no Brasil, no entendimento daquele juiz específico, não é uma ameaça à sociedade. O fuzil de assalto é a principal ameaça criminosa no Brasil hoje. Policiais morrem no Brasil hoje, vítimas de tiros disparados por fuzis. E a legislação só foi alterada em 2017. A primeira legislação assim, favorável à polícia no que se refere a fuzil de assalto é de 2017. Até então, o bandido preso com fuzil tinha o mesmo tratamento do bandido preso com um revólver. E é diferente. O fuzil sempre perfura o colete. O fuzil sempre mata o policial. Deveria ter um tratamento diferente para o bandido portando um fuzil. Na era Lula, no dia exato que o Cristo Redentor era declarado a 8ª maravilha do mundo, nesse dia exato, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação na comunidade do Alemão. Foram mais ou menos 20 mortos. Uma operação de altíssima letalidade. O presidente Lula deu uma entrevista e disse: não se combate o tráfico com pétalas de rosa. Ou seja, o presidente Lula passou a mão na cabeça dos policiais e elogiou a operação. O presidente Lula, do PT. Alguns anos depois, o governo Bolsonaro, uma operação da Polícia Civil, da Coordenadoria de Recursos Especiais, com informação detalhada para prender bandidos do Jacarezinho. De imediato, um policial é assassinado de forma covarde, um policial da CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais. A Polícia Civil entra na favela e mata 27 bandidos. Altíssima letalidade. E a Rede Globo chama de chacina. A velocidade com que a imprensa se posiciona do lado do bandido é incrível, sabe? É muito rápido, sabe? Assim, Cara, eu só posso dizer que foi uma chacina depois que tiver laudo cadavérico, depois que tiver um indiciamento. É chacina. Calma aí, pô. Se eu sou policial civil, estivesse naquela operação, eu já processava a Globo. Calma aí, você está me acusando de ter cometido um crime. Não, e usaram outros termos, usaram genocídio, aquelas coisas todas que você vê. A imprensa do Rio de Janeiro chama bandidos armados nas lajes de meninos. Não são meninos. Sequer são menores de idade. São bandidos maiores de idade, armados com fuzis, enfrentando a polícia e tudo ali de forma muito clara, filmada pelo Globocop. No Brasil, a mídia imediatamente se coloca do lado dos interesses dos bandidos contra as ações policiais. Não tem no mundo cobertura
igual à do Brasil. Na América do Sul não tem, na África não tem, na Europa tampouco. Aqui o terrorista armado vira traficante, depois vira menino e vai suavizando. Nós estamos hoje com uma proibição do STF de realizar operações em favelas do Rio de Janeiro. Uma decisão que é de toda a corte, tá? A corte hoje tem um único ministro que se posicionou contra essa decisão, que é o Cássio, tá? Mas essa decisão era de toda a corte. Recentemente, a Globo, o Globocop, esse instrumento da Rede Globo, que filma as operações policiais em tempo real, ele filmava um caminhão roubado de equipamentos celulares e a Rede Globo exigia da polícia uma intervenção. Olha, o caminhão está roubado dentro da favela, o caminhão está roubado dentro da favela, a polícia não vai fazer nada. Não pode fazer, Rede Globo. O STF proibiu as operações policiais. Então, o teu papel, nesse momento, é dizer para o espectador que está em casa que a decisão do STF é equivocada, é, no mínimo, confusa, porque autoriza o roubo. Mas ela não faz isso. Ela, de novo, coloca a polícia contra a sociedade. Olha, o caminhão está ali e a polícia não foi resgatar o caminhão. Não pode, e vocês aplaudiram a decisão. Fato é que nos próximos anos centenas de cidades serão assaltadas aí por esses novos cangaceiros aí, que as imagens que você pode ver na televisão aí são terríveis. Amarram moradores em cima dos carros, né? Explodem agências, levam o terror e o pânico numa cidade pequena. Existem black spots nas prisões brasileiras. O Estado não controla ou controla de uma forma errada, equivocada, e vai produzindo esse crescimento. E o defensor de direitos humanos não sabe comunicar isso. Ele acaba pregando o esvaziamento dos presídios, que isso não é bom, isso é ruim. Esvaziar presídio, você aumenta o crime nas ruas. Então, muita gente diz que a cadeia serve para ressocializar. Não é verdade. A cadeia serve, se possível, ressocializar, porque às vezes não dá. O objetivo da cadeia é punir e afastar o cara da rua para que ele pare de ameaçar as pessoas. Aí o colega fala assim, vamos deixar o preso sem nenhum tipo de atividade. Não é bom para a sociedade, pode voltar ruim lá na frente. Vamos tirar o preso da visita íntima. Eu sou a favor de tirar a visita íntima, tá? Tem que tirar. Mas hoje a visita íntima no Brasil é moeda de troca dos diretores de cadeia. Eles chamam o preso, se tiver motim, acaba a visita íntima. Se tiver fuga, acaba a visita íntima. Se tiver briga, acaba a visita íntima. Então, nesse momento, se você não tem uma cadeia moderna, se você não tem uma cadeia funcional, não dá para acabar com a visita íntima, não, tá? É algo que pode trazer uma ebulição aí no sistema penitenciário brasileiro. Temos que estudar uma forma mais inteligente de manter esses caras presos aí. Mas prender funciona, tá? A nação que mais prendeu nos últimos 30 anos, os Estados Unidos, observou uma queda da violência nos últimos 30 anos. Tá? Então, a ideia de que prender não funciona é um papo meio de esquerda também. Não, cadeia não funciona. Como é que não funciona? Você está tirando o bandido da rua. Olha que análise interessante para a gente fazer hoje. Nós estamos em março de 2021. Olha que análise interessante. As polícias brasileiras aumentaram em 8% o número de presos nos últimos 12 meses. E nós tivemos queda da violência em todas as capitais. Se prender não funcionasse, a gente não tinha redução da violência. Mas tivemos outras variáveis. Sim, tivemos redução da atividade econômica, tivemos Covid-19, tivemos desemprego, mas fato é que a polícia prendeu mais nos últimos meses e o crime caiu no Brasil. Então, cadeia resolve, sim. Existe uma estátua no Rio de Janeiro famosa do Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana. Sim. Essa estátua era pichada semanalmente. Crime de dano. Crime de dano, você responde em liberdade. Então, os meninos, rapazes, que pichavam a estátua, os pichadores, vinham de São Paulo para pichar a estátua. Era um prêmio pichar a estátua do Carlos Drummond de Andrade, né? Eles botavam isso nas redes sociais. Até que um dia, uma promotora do Rio de Janeiro, acompanhada de um investigador, a promotora Cristina Monerá,
e o investigador Francisco Custódio de la Torre resolveram conduzir aquele crime de dano para um crime ambiental, poluição visual, que é inafiançável. E os pichadores ficaram presos imediatamente, depois de capturados pela polícia, ficaram presos na cadeia. E a estátua nunca mais foi pichada. Todos os pichadores, opa, não vale a pena pichar aquela estátua ali, não. Se a gente pichar, a gente vai preso. Evidente que a cadeia funciona. No Rio de Janeiro, na década de 2010, todos os bares e botequins do Rio de Janeiro tinham máquinas de caça-níqueis, todos explorados por policiais corruptos, pela máfia dos policiais corruptos, né? Os donos de bares e botequins eram obrigados a colocar máquinas, e essas máquinas tinham jogatina. A chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marta Rocha, a delegada, foi na televisão, olhou para a câmera e disse: quem instalar máquinas de caça-níquel no seu bar será preso também. Será conduzido para a delegacia e preso. E as máquinas desapareceram dos bares e botequins, né? Ela deu um recado de que a lei seria dessa forma, né? Antes você prendia o dono do bar por contrabando de descaminho e ele respondia em liberdade, porque a máquina é importada. Agora você vai ser preso por formação de quadrilha. Você vai ser parte da quadrilha que explora a máquina. Você vai ficar preso na delegacia e vai para o presídio. Bastou essa informação para que todas as máquinas sumissem dos bares e botequins do Rio de Janeiro. Então, desculpe aos colegas aí de esquerda, mas cadeia funciona sim. O Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão durante 1 ano. O Complexo do Alemão foi ocupado pelo Batalhão de Infantaria Sampaio, do Exército Brasileiro, comandado pelo Coronel Montenegro. Esse batalhão ficou 1 ano no Complexo do Alemão e nós tivemos 0 homicídios. 0 homicídios. O Complexo do Alemão tem mais ou menos 180 mil habitantes. No Brasil, nós temos em torno de 35, 40 homicídios para 100 mil habitantes. E o Exército Brasileiro conseguiu reduzir a 0 o número de homicídios. Mas como? Presença maciça da tropa no terreno. Um policial militar do Rio de Janeiro, na folga, foi comprar uma peça de uma máquina de lavar numa região que não era uma favela, mas que o Comando Vermelho tinha avançado para essa região em função da ausência de operações policiais. O Comando Vermelho aproveitou a decisão do STF para expandir o seu território. Esse policial ficou cercado, entrou numa casa e durante 5 horas ele enfrentou pelo menos 100 traficantes. Ele matou alguns dos bandidos e quando a polícia militar foi acionada para resgatá-lo, ele pegou o telefone e falou: estou cercado por mais de 100 bandidos. O grande dilema da polícia militar durante alguns minutos foi: a gente não pode ir lá resgatar nosso colega, porque está proibido pelo STF. O STF proibiu, pô, não pode ir lá. O colega vai morrer? Não, não vai morrer. Isso é uma situação excepcional. Vamos lá resgatá-lo. Mas analisando isso de uma forma clara, calma, a própria decisão do STF que provocou esse avanço dos bandidos para as ruas próximas às favelas. O Comando Vermelho e as milícias, todo dia, aproveitam para ganhar mais um território, mais uma rua, mais uma rua. E a primeira ação do Comando Vermelho ou da milícia é fechar essa rua com entulho, com obstáculos, para que o morador perca o direito de chegar em casa de carro. O morador tem que deixar o carro na avenida. Para que a limpeza urbana não possa mais retirar o lixo. Aquela rua vai virar, em algum tempo, um grande lixão imundo, propício à atividade de venda de cocaína e maconha. Então, a impressão que eu tenho é que os ministros do STF, eu acho que a exceção do Cássio, não estão atentos a isso e não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Evidente que uma operação policial mal planejada, mal conduzida, é sempre muito ruim para o morador. Evidente que o morador merece paz e dignidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas essa ação do STF coloca o Rio de Janeiro e o Brasil em risco nos próximos anos. Eu viajo para Londres com a minha família e percebo no metrô de Londres um aviso. Atenção, se você pular a roleta, você vai ser preso. E vai ser multado, né? Dinheiro e restrição de liberdade. Isso deve ser exagero.
Aí você vai no Google e consulta se realmente existem prisões. Há mais ou menos 2 meses, uma prisão em segunda instância na Inglaterra, restrição de liberdade para um cidadão de Londres que pulou uma roleta, 2 meses de regime fechado. Paralelo a isso, no Rio de Janeiro, a prefeitura está desativando o sistema BRT. 67 mil pessoas do Rio de Janeiro pulam a roleta por dia. E o Ministério Público não está nem aí para isso. É um Ministério Público garantista. Né? É um Ministério Público que perdeu a mão. Parece que as pessoas têm direito de cometer crimes. Né? Nos últimos 10 dias do Rio de Janeiro, 12 pessoas foram espancadas nas praias do Rio de Janeiro por populares. Populares, na praia de Ipanema, presenciaram furtos ou então pequenos roubos. E a população entendeu o seguinte: opa, nesse país não tem justiça. Nesse país pode tudo. Então, resolveram espancar linchamentos na praia. E a polícia militar, a tal polícia militar, que é violenta, ela salvou 12 pessoas de linchamentos em 10 dias. Mas por que esse linchamento ocorreu? Porque a vítima do roubo e do furto na praia tem a percepção clara, verdadeira, que não existe justiça nesse país, que as pessoas podem pular roleta, que a vítima não tem direito a nada, quem tem direito é o bandido. Normalmente, o nosso promotor de justiça, ele nasceu em berço esplêndido, ele estudou nas melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, ele fez intercâmbio nos Estados Unidos, ele estudou na PUC, na universidade privada de elite do Rio de Janeiro, e com facilidade ele passa no concurso público. Ele nunca foi assaltado dentro de um ônibus. Ele nunca foi assaltado numa praia. Ele frequenta um condomínio, um clube de luxo. Ele anda de táxi ou de Uber ou do carro do pai dele. Ele não sabe o que é ser assaltado dentro de um ônibus. Ele não viveu como cidadão, como milhões de brasileiros vivem, vítimas da violência. O bairro mais desigual do Rio de Janeiro, certamente é São Conrado. Você tem na praia apartamentos de 600 metros quadrados que valem 20 milhões de reais, às vezes 30 milhões de reais. Recuado a 1.500 metros, você tem a favela da Rocinha, onde você tem 77 mil habitantes, você tem tuberculose, que é um indicador muito ruim de DH. Você tem becos a 20 metros de profundidade onde a luz não bate, sempre com umidade na parede. Ratazanas gigantes. Uma favela paupérrima. Bom, se eu tenho pobre próximo ao rico, eu tenho desigualdade social. Se eu tenho desigualdade social, eu tenho um ambiente favorável ao crime de roubo. Errado, você não tem roubo em São Conrado. Tá? Existe um controle do tráfico que determina que quem roubar na região vai ser assassinado, vai ser morto. Então a desigualdade social por si só não conduz à violência. Aí você tem um bairro chamado Favela da Maré, onde todo mundo é pobre. Todo mundo é pobre. Não tem rico nenhum, todo mundo é pobre. E altíssimo índice de roubo, de morte, de latrocínio, de enfrentamento. Ou seja, você não tem desigualdade social e tem crime. E aqui você tem desigualdade social e não tem. Então fica cada vez mais evidente que a desigualdade social isolada, ela não representa uma ameaça para a segurança pública, para a violência urbana. Isso está muito claro para mim. E muita gente diz assim, será que vale a pena essas operações policiais para enfrentar o tráfico? Não é só o tráfico. O Comando Vermelho sobrevive hoje de roubo de carga, sobrevive hoje de extorsão de moradores, sobrevive hoje de venda de maconha e cocaína e sobrevive hoje de venda de cigarro vindo do Paraguai. Essas são as fontes de renda do Comando Vermelho, aliás, também do PCC, tá? E também do ADA, Terceiro Comando, e de quase todas as 97 facções que existem no Brasil. Das 97 facções que existem no Brasil hoje, pelo menos 96 vendem cigarros do Paraguai. Então, se eu quero um Brasil mais seguro, eu tenho que convencer quem está lá na ponta a não comprar cigarro paraguaio. Lá no Tropa de Elite, o aluno da PUC dizia para mim assim, puxa vida, depois que eu vi seu filme, eu descobri que quem compra maconha financia o tráfico. Verdade. Mas quem fuma cigarro paraguaio hoje também financia o crime e a morte no Brasil.
Presta atenção nisso, viu? Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu tava grávida de 6 meses e fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo, em estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto na luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro,
fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas, ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mas, ministro, como é que você responde isso, cara? Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. Ô, 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra.